Doutor Inácio, eu ouvi dizer que um quadril ou um joelho que sejam operados jamais serão os mesmos. Será que isso é verdade? De alguma forma, eu preciso dizer que eu concordo contigo. Concorda? Como assim, doutor Inácio? Me explica isso aí. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, sempre trazendo para vocês o que há de mais novo e mais relevante na medicina do quadril e do joelho. Eu sempre gosto de frisar que eu me dedico há mais de uma década a trazer para vocês, tanto aqui em conteúdo, como no meu consultório, as tecnologias mais inovadoras e todas as soluções menos invasivas que existirem para problemas de quadril e de joelho. Então vamos lá, deixa eu me explicar. Por que parcialmente eu disse que eu concordo com essa afirmação de que um quadril ou um joelho que sejam operados jamais serão os mesmos? É mesmo, não vai ser igual. Talvez seja muito melhor. Aliás, talvez não. Na imensa maioria das vezes, será muito melhor. A ponto, por exemplo, de ser um joelho medalhista olímpico. Que tal? Ou um quadril de Grand Slam, de tênis. E aí? Ou um quadril que te permita fazer um show de 5 horas em cima de um palco? Não sei. Você não acha que isso é muito melhor do que uma junta cheia de artrose ou com um ligamento rompido? Vou me explicar já e vou dar argumentos para vocês. Então esse vídeo de hoje, mais do que tudo, ele vai ser um apelo. É um apelo que eu faço para vocês para que não repliquem informações incorretas. Não peguem informações que vocês ouviram muitas vezes sem embasamento, ouviram e passem para frente. Busquem entender, busquem estudar, busquem outras informações de fontes sérias e só repassem para frente aquilo que vocês julgarem que está embasado, tá? Vamos acabar com essa epidemia de desinformação, gente. A gente está vendo no mundo aí, nas mais diversas áreas, e na saúde não podia ser diferente. Só que aqui, talvez mais do que em outras áreas, é extremamente perigoso, porque isso pode levar pessoas a ficarem sofrendo anos a fio simplesmente por desinformação, ou a submeterem a procedimentos muitas vezes cirúrgicos errados, que não seriam necessários, porque não buscaram as informações corretas e muitas vezes porque alguém contribuiu passando para frente uma informação negativa que não era verdadeira, tá? Então esse vídeo de hoje é um apelo que a gente acabe com essa epidemia de desinformação, que é isso que eu busco com esse canal aqui, trazer informação séria e embasada para que a gente saiba o que passar para frente. E mais do que isso, ao longo do vídeo, obviamente, eu darei dicas para vocês pacientes do que fazer para que esses resultados nas cirurgias de quadril e de joelho sejam os melhores possíveis. Tudo isso baseado, claro, na literatura, porque aqui eu não tiro nada da minha cabeça. Ou eu tiro da literatura mais atualizada que tiver e eu associo isso com a minha experiência clínica de muitos anos trabalhando com quadril e com joelho, mas são sempre informações embasadas, tá? Aí vocês podem pensar, Inácio, mas eu conheço gente que a cirurgia não ficou tão boa, ou eu conheço gente que o quadril ou o joelho não é mais o mesmo do que era antes. Sempre vão existir esses exemplos. Então essas dicas farão parte disso. Como fazer para se enquadrar no grupo que tem os melhores resultados? Ou, por que será que essas pessoas não estão nesse grupo? Por que o resultado delas não foi tão satisfatório? E a gente vai discutir um pouquinho o que a literatura mostra como algumas das principais causas dessas insatisfações, ou vamos dizer assim, dessa autossensação de que a junta está diferente de uma junta natural, ou em algumas poucas vezes, uma junta até pior do que antes da cirurgia. Isso aí é uma raridade, viu? Graças a Deus. Mas então, antes de eu dar todos esses exemplos para vocês e mostrar essa literatura que é importante, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal para você ter acesso sempre a conteúdo de qualidade, conteúdo atualizado, com embasamento para que você possa ajudar a espalhar essa corrente de informações do bem, de informações embasadas, de informações verdadeiras e que vão ajudar outras pessoas ao invés de atrapalhar e colocá-las em risco. Então, se inscreve aqui no canal, tem muita gente que assiste, que elogia o conteúdo, que me manda mensagem que não está inscrita. Eu vejo as estatísticas, gente, não custa nada, não dá trabalho, é só um clique. Clica para se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, dá o seu joinha já se você já gostou da temática do vídeo e já se prepara para assim que terminar o vídeo, você espalhar esse conteúdo nos seus grupos e nas suas redes aí para a maior parte das pessoas que você conhecer. Aqui na descrição do vídeo tem também links interessantes, links relevantes, maneiras de me encontrar e aqui no vídeo inteiro, acho que aqui em cima vai ter um QR Code com todos os meus dados, tá? Para contato. É só você apontar o seu celular para ele ou fazer um print da tela que você vai baixar um cartão digital eletrônico com todos os meus
meus contatos. Para quem não tiver paciência para fazer isso, é só digitar na internet Dr. Inácio Ventura, ortopedia, quadril e joelho, que você vai achar aí, vai dar um jeito de me encontrar. Você vai encontrar até meu endereço aí se precisar, tá bom? Então vamos pro vídeo agora. Por que eu comecei dando esses exemplos e falando que se você operar o seu quadril, o seu joelho, você pode, talvez, ter um joelho medalhista olímpico. E olha que isso aí não é pouca coisa de jeito nenhum. Porque nós estamos vivendo esse período de Olimpíadas, né? Acabamos de passar pelas Olimpíadas, estamos às vésperas aí das Paralimpíadas, onde o Brasil é uma potência. Eu adoro assistir as Paralimpíadas, porque aquilo é um exemplo de superação potencializado. Eu sou um grande fã dos paratletas, dos atletas todos, mas os paratletas também mais ainda, porque eu admiro demais o esforço deles, né? De todos eles. Dois grandemente noticiados, dois muito marcantes. O primeiro deles foi da Rebeca Andrade, ginasta, que conseguiu 2 medalhas inéditas para a ginástica feminina, e simplesmente isso foi bastante noticiado, que ela passou por 3 cirurgias no joelho. Eu não sei detalhes, mas ao que parece foram 3 cirurgias para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Daqui a gente já começa a tirar algumas informações que vão ser muito úteis, porque a gente vai falar mais pra frente, que você pode começar a extrapolar pra sua vida. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas ela é uma atleta olímpica. Não se sinta distante, tá? Se a pessoa precisou fazer 3 cirurgias, é porque houve falhas, ou seja, pode acontecer, gente. O que importa é buscar até acertar. E depois de 3 cirurgias de ligamento cruzado anterior, ou 3 cirurgias no joelho, ela deu esse espetáculo na Olimpíada pra gente com essas 2 medalhas inéditas na categoria. Olha só, mais do que isso, a judoca Mayra Aguiar, também com grandes feitos, e agora, nessas Olimpíadas, além de ganhar o bronze, ela se tornou a primeira mulher a subir ao pódio 3 vezes em Jogos Olímpicos numa competição individual. Ela ainda foi mais espantoso ainda, por exemplo. A Mayra passou simplesmente por 7 cirurgias no seu joelho. 7 cirurgias, sendo que a última foi em 2020. Aí você, mais uma vez, extrapola para sua vida situações que a gente já viu aqui, muita gente se queixando, e olha o que ela passou. Uma judoca de elite, atleta de ponta, representando um país às vésperas de uma Olimpíada, um ano antes, passa pela 7ª cirurgia no joelho, num ano de pandemia, em que todos estavam com dificuldades para treinamento, assim como os pacientes relatam aqui, não tinha acesso ao hospital, não tinha acesso à fisioterapia, eles também enfrentaram isso, guardadas as devidas proporções. E ela chega lá agora e faz esse feito de mais uma medalha, mais um pódio para o Brasil. Então, olha só, vocês realmente olham isso e acham que, no mínimo, você pode falar assim, mas esses são exemplos isolados. Não são isolados, a gente vai mostrar aqui, mas mesmo que fossem, só exemplos tão marcantes quanto estes já não nos permitiriam replicar uma informação, como as pessoas dizem por aí. Eu tenho pacientes que me falam, Inácio, eu ouvi isso, que um joelho depois de operado nunca mais é igual, que um quadril depois de operado nunca mais é igual. Gente, para! Vamos falar de coisa embasada, vamos olhar os fatos, vamos enxergar as coisas como elas são, e não como algumas pessoas querem que a gente enxergue. E existem muitos outros exemplos, eu citei aqui um pouco antes e citei em outros vídeos. A gente está vendo, acompanhando a história de superação do Andy Murray, tenista inglês, que ele não conseguia entrar em quadra, ele abandonava os jogos de tanta dor, de sofrimento. Tem um documentário que retrata todo o sofrimento dele antes da cirurgia. Fez uma prótese total de quadril, 8 meses depois ganhou um torneio ATP 250 na Antuérpia, tem um vídeo aqui no canal só falando disso, tá? E recentemente estava nas finais de Wimbledon. E tá jogando, gente, tá jogando em altíssimo nível. Então, são muitos exemplos. Vai dizer que ele não tem uma junta igual a de antes de operar? Realmente não tem uma junta muito melhor, porque antes de operar, ele não estava conseguindo entrar em quadra e estava sofrendo com dores diárias. Muito sofrimento. Outros exemplos, também tem vídeo aqui no canal da história da cantora e da artista Madonna. Madonna simplesmente abriu mão, abandonou 14 shows por conta de artrose no quadril e fez uma prótese total de quadril, inclusive usando a técnica que a gente tanto divulga aqui e defende, que é a técnica que eu mais gosto, que é o acesso anterior na linha de pele da virilha, na prega do biquíni, e fez agora, pouco tempo, 6 meses depois da cirurgia, um show de não sei quantas horas em cima do palco, dançando super forte e sem dor, voltou a trabalhar. Esse quadril é diferente do quadril de antes da cirurgia? Sem dúvida nenhuma. Para melhor, muito melhor. Tá? Então vamos parar de replicar informações erradas porque a gente ouviu de alguém, porque a gente viu alguém falando isso. Calma. Será que é assim mesmo? Agora que vocês estão prestando atenção nesse vídeo, vão acompanhar ele até o final, tenho certeza, vão ver a literatura, vão ter embasamento para isso, vocês vão ser pessoas que vão me ajudar a mudar esses conceitos. Quando vocês estiverem na fisioterapia e escutarem de alguém lá, fiquei sabendo que quem opera o quadril nunca mais... Você vai falar, opa, pera lá.
Realmente não fica não, fica melhor. Olha o meu quadril aqui. E você vai, se Deus quiser, ser um exemplo positivo disso. Vamos replicar os exemplos positivos. Quem tem sucesso com as suas cirurgias, vamos falar também. Assim como quem infelizmente não está completamente satisfeito, tá? Vamos replicar. E aí você vai falar para essa pessoa, ó, vai no canal do Dr. Inácio, tem um vídeo bem bacana que ele mostra que isso aí que você está falando é uma besteira. Pode ficar feio para você ficar falando isso. Se eu fosse você, eu não ficava replicando esse exemplo, porque isso não é verdade. Não é o que a literatura mostra, não é o que os médicos, a maioria dos médicos tem como experiência e não é o que a maioria dos pacientes vive. A maioria das pessoas estão satisfeitas com as suas cirurgias no quadril e no joelho, seja ela qual for, a maioria delas. Então, algumas coisas interessantes que eu gosto sempre de destacar, e eu tento sempre fazer esse paralelo, porque eu sei que muita gente que assiste tenta se colocar numa realidade não espelhável a desses exemplos que eu dou. Ah, mas eles têm toda a estrutura. Ah, mas eles são atletas de elite. Gente, eu sempre vou fazer questão de frisar isso. Claro, vocês sabem que eu sempre falo da individualização, de que cada ser humano é único, cada indivíduo tem as suas peculiaridades e que todo o tratamento tem que ser adequado para aquilo. Por isso, muitas vezes a gente não consegue, num vídeo aqui, expor tudo, nas respostas das redes sociais, responder sobre aquele caso, porque eu preciso conhecer, eu preciso olhar no olho e conversar. Então eu sempre gosto de trazer essas informações técnicas, abordando também o lado humano delas, para que vocês vejam e se sintam mais próximos desses grandes exemplos de sucesso, mesmo que eles sejam pessoas famosas e atletas de elite, ou artistas famosos, tá? Também de elite. Porque todos nós somos seres humanos. Todos temos nossos momentos de sofrimento. Todos sentimos dor. De maneira distinta, inclusive a maneira como nós encaramos a dor, mas todos sentimos. Senão essas pessoas não estavam passando por cirurgias. Então, não achem que eles são diferentes de vocês. O sangue que corre nas veias deles é vermelho, igual que corre nas veias de vocês. Tá? Eles também choram à noite, eles também têm família, eles também precisam sobreviver. Então, nós, como essência, somos indivíduos muito semelhantes e enfrentamos os mesmos medos e anseios, tá? Quando você lê a reportagem deles, e é nesse ponto que eu queria chegar, você vê a descrição delas de que isso acontece com muitos atletas, que elas pensaram em abandonar a carreira, gente. Assim como eu tenho certeza que você, desesperado, talvez se estiver sofrendo com dor agora, tá pensando, nossa, eu não sei se eu vou ter condições de trabalhar de novo. Nossa, eu não sei como que eu vou arrumar renda para sustentar minha família com essa dor que eu tô aqui no quadril, ou que eu tô no meu joelho. Gente, eles também passaram por isso e superaram. Então é nisso que a gente tem que focar, tá? Os desafios existem, mas não se desespere. Não vamos abandonar a carreira como elas pensaram e como não fizeram e chegaram ao topo. Vamos encarar as coisas, vamos estudar e descobrir a melhor maneira de encarar para a gente superar essas adversidades. A maior parte das pessoas não faz ideia de por quanta coisa passa um atleta desse para chegar nesse nível. Muitos deles, maioria não, mas muitos deles passaram fome, viviam em casas que não tinham nada, saíam de madrugada para treinar, coisas muito semelhantes como nós vemos na grande parte da realidade das pessoas brasileiras, tá? Então, eles são humanos como nós. E outros aspectos que eu acho que tem que ser pesados também, porque isso é uma questão constante em consultório, é a gente perceber que esses atletas trabalham num nível muito alto de exigência. Mas é uma escolha deles. E por que eu estou dizendo isso? Eles sabem que eles podem pagar um preço por isso lá na frente. Eles já pagam porque exige um nível de treinamento constante muito alto, afastamento da família, abrir mão de uma série de prazeres, lazeres e hobbies para estar treinando, tá? Eles já pagam um preço por isso, mas eles estão inclusive assumindo talvez pagar um preço para as articulações e para a sua saúde no futuro, porque o organismo não suporta uma carga de treinamento tão intensa e tão frequente durante tanto tempo. Eles passam por essas cirurgias agora, isso são sinais de que o corpo está dizendo, ó, você extrapolou. E ainda assim eles vão, se reabilitam, se recuperam e voltam num nível maior ainda. Estou destacando isso para que muitos pacientes que buscam no seu nível, coisas nesse mesmo sentido, também estejam dispostos a pagar esse preço no futuro. Então, Inácio, eu lido com muitos esportistas e alguns que precisam e vivem disso, são professores de educação física, dão aula de jiu-jitsu, são treinadores de triatlon, treinadores de corrida e que colocam suas próteses de quadril, por exemplo, e falam, Inácio, eu preciso continuar fazendo isso, eu vou continuar fazendo isso. Posso? E eu sempre digo isso aqui, que eu não mando em ninguém. O que eu faço é explicar e conversar. Então, se você opta por fazer, assim como esses atletas optam por continuar no nível altíssimo, mesmo após muitas lesões, a gente tem que saber que talvez daqui a 30 anos, 40 anos, a gente pode ter que pagar um preço por essa escolha. Apesar de que quando a gente usa o exemplo da prótese, eu acho que vai dar tudo certo, que não vai ter problema nenhum, porque a gente não sabe o que pode acontecer em 40, 50 anos de prótese, mas todos os indícios nos deixam muito animados de que a coisa vai acontecer cada vez melhor, porque as cirurgias estão cada vez melhor e os materiais também estão cada vez melhor. Então agora vamos para a literatura, né, pra gente não ficar só de blá 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 aqui e mostrar o que a literatura, a bibliografia, a ciência mostra. Vou começar com dois trabalhinhos que se referem, assim como os exemplos da Mayra e da Rebeca Andrade, a
ao joelho, a reconstrução do ligamento cruzado, mas que o que está descrito aqui, o que é abordado, a gente sem dúvida nenhuma pode extrapolar para diversas outras cirurgias do mundo do quadril e do joelho. Por exemplo, a videoartroscopia de quadril para impacto femoroacetabular, alguns tratamentos da necrose, as artroplastias, as próteses de quadril, as próteses de joelho, para muitas outras. Eu vou destacar os pontos mais relevantes que eu quero chamar a atenção dos trabalhos. Esse primeiro trabalho aqui, então, ó, é um trabalho que se propõe a mostrar a evolução ao longo da reabilitação de uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. E ele pegou alguns times, alguns pontos de corte importantes de pós-operatório, com 9 meses, com 12 meses, 1 ano, com 1 ano e meio e com 2 anos. Porque a gente nunca sabe ainda ao certo qual o auge do pós-operatório, quando que aquele esportista ou aquele paciente que não seja esportista está no seu melhor momento de recuperação após a reconstrução do ligamento anterior. E isso envolve, inclusive, isso que a gente está abordando no vídeo, que é a autopercepção de melhora, a autopercepção de, pô, meu joelho tá melhor do que antes. Pô, meu joelho tá igual do outro lado. Esse trabalho avaliou vários critérios, vários parâmetros, por exemplo, a força do músculo da coxa, do quadríceps, a função biomecânica e a performance esportiva baseada em alguns testes e a subjetividade, a percepção dos pacientes a respeito desses parâmetros ao longo desse segmento. E eu achei interessante colocar ele porque muitos seguidores, inscritos, pacientes que me mandam mensagem estão na vigência de um processo de recuperação, de prótese, de artroscopia, seja da cirurgia que for. E muitos estão meio desconfiados, estão cheios de incertezas, eles não estão tão confiantes assim e me perguntam, às vezes porque não tem uma relação boa com o seu médico, o que se é verdade não deveria nem ter operado, eu friso muito isso aqui, ou alguns falam assim, porque o meu médico não me explica ou não fala comigo. Mais uma razão, também não deveria ter operado com um médico que não fala com você, mas muitos me perguntam, Inácio, eu tô com tantos meses e ainda tô sentindo isso, é normal? Então esse trabalho, o que ele mostrou, a gente vai tentar extrapolar para essas situações. Olha só aqui a conclusão dele. Mas basicamente ele mostrou que todos os parâmetros avaliados partiam ali na primeira avaliação dele de 9 meses e o atleta, o esportista, os pacientes já haviam voltado para suas atividades esportivas com 9 meses, mas de 9 meses até 2 anos, 24 meses, foi havendo uma melhora progressiva, tá? Então, mesmo, a gente quer dizer que assim, voltar para a funcionalidade, tudo, voltar para a prática esportiva, você foi liberado, o seu médico te liberou, deu alta. Não quer dizer que esse é o estágio estático que você vai ficar. Quer dizer que mesmo você já praticando as coisas, já voltando à vida, continuará a haver uma melhora progressiva no decorrer da recuperação, porque é assim que vai acontecendo. E isso pode ser extrapolado para pós-operatórios de prótese também, de quadril, de joelho, videoartroscopia de quadril, tá? Então, por exemplo, a gente costuma dar uma alta, vamos dizer assim, pelo menos eu, na minha prática, tanto para videoartroscopia do quadril, como para prótese de joelho e prótese de quadril, 3 meses é quando eu falo para o paciente assim, volta para a atividade física que você tiver capaz de fazer, sem proibições, tá? De modo geral. O joelho a gente ainda dá uma restringida em alguns, mas quadril, tanto artroscopia quanto prótese, volta. O que você for capaz de fazer, que o fisioterapeuta disser que pode, que você é capaz, pode ir. Mas eu tenho certeza que com 3 meses e meio, ele vai ser capaz de fazer algumas coisas e vai estar tendo uma percepção da sua junta e da sua capacidade X, e que com 1 ano vai ser muito melhor. Ele vai estar se sentindo muito melhor. Isso parece óbvio que eu estou falando, mas muitas pessoas não compreendem isso. Elas acham que aquilo que elas alcançaram no pós-operatório imediato, a hora que elas tiveram alta, é aquilo que vai ficar. Então o que eu quero dizer para você que está nessa situação que eu falei, que está se recuperando, calma. Claro que não é para negligenciar sintomas. Se tem alguma coisa muito diferente do conversado, do que o teu médico disse que você deveria esperar, você deve sim falar para o teu médico, exames devem ser feitos e deve ser visto se tem alguma coisa fora do normal. Mas se você tem uma pequena sensação de que ainda não está natural, não está normal, não está igual, calma. Se mantenha firme na reabilitação, vai vivendo a sua vida e começando a fazer as coisas que você tinha prazer de fazer, porque só vai melhorar. As coisas só vão melhorar desde que te tenha sido tudo bem feito, uma cirurgia bem executada, uma reabilitação bem feita e não haja nenhum problema, tá? Claro, mas confia que as coisas vão melhorar. É isso que a gente vê todos os dias no consultório. Pacientes com 1 semana muito satisfeitos, com 2 meses extremamente satisfeitos, com 1 ano os mais felizes da vida. Isso é a melhor coisa da história, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu nem lembro que eu operei meu quadril ou meu joelho, tá? É assim que a gente vê toda semana no consultório. E foi isso que o trabalho mostrou aqui, como eu falei pra vocês, e pode ser extrapolado para outras cirurgias. Bom, esse segundo trabalho, apesar dele também, esse é muito bacana, porque esse vai levar vocês a uma autorreflexão e a começar a enxergar outros cenários de outros pacientes, de colegas, de conhecidos,
de maneira diferente. Vocês vão, no mínimo, se questionar. O que eu vou mostrar para vocês que esse trabalho evidenciou. Vocês vão se perguntar, será que essa pessoa tem essa sensação assim? Será que essa pessoa é como eu sou? Então eu vou falar para vocês. Ele é um trabalho também feito com pacientes de reconstrução de ligamento cruzado anterior, mas que essas características são extrapoláveis para qualquer... Aí eu vou até além, não é nem só após qualquer cirurgia, é qualquer resultado de qualquer tratamento na área médica. Porque isso vai ajudar vocês a compreender por que talvez, isso é uma das causas, algumas das causas, mas por que talvez alguns pacientes se digam insatisfeitos com suas cirurgias. E muitas vezes pacientes que estão fazendo tudo, tá? Voltaram a fazer coisas que não faziam, mas ainda se dizem insatisfeitos. Será que não tem aquele aspecto? Olha o que o trabalho diz, o título deles. O que os nossos pacientes estão realmente nos contando. Aspectos psicológicos associados ao que os pacientes descrevem como satisfatório após a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. E olha o que no final ele coloca pra gente como conclusão. Vocês também vão dizer que, mas isso é óbvio. Não é. As pessoas se esquecem disso no dia a dia, tá? Então é bem importante a gente refletir sobre isso aqui, pra nossa vida, mas também para esses cenários que eu falei pra vocês. Vocês me veem falando dessas características em muitos vídeos aqui. Olha só, pacientes com maior motivação interna, confiança e rede de suporte, que eu tanto falo para vocês aqui da importância de amigos, familiares envolvidos no processo da cirurgia, ajudando, dando força, dando suporte. Estes pacientes com essas características, confiança, motivação interna e melhor rede de suporte, tiveram scores muito maiores nessa avaliação são classificações de satisfação, de autopercepção de sucesso com o tratamento cirúrgico. Por outro lado, pacientes com essas tendências, assim, esse excesso de vitimismo, um medo excessivo, uma tendência à catastrofização, ou seja, tudo que acontece comigo é pior do que acontece com os outros, por que tinha que ser comigo? Não é possível. Também com menos suporte familiar, social, dos amigos. E é importante aqui, falta de claras expectativas. Pacientes que tinham essas características tiveram resultados muito mais insatisfatórios. Mais uma vez, parece óbvio, mas não é tão óbvio. Então tudo isso aqui, se a gente se enquadra num desses cenários, a gente tem que buscar maneiras de melhorar, de corrigir isso, de preferência antes da cirurgia, para que a gente tenha resultados mais satisfatórios depois da cirurgia. Então se eu adequo as minhas expectativas, se eu deixo bem claro para o meu médico quais são as minhas expectativas com aquele tratamento e escuto dele o que eu posso esperar e o que eu devo encontrar em termos de resultado, eu já começo a quebrar muitas dessas barreiras aqui, porque aí isso pode ser um fator modificador para eu ficar com menos medo, mais confiante, para a minha família começar a apoiar a minha decisão e tudo aquilo se reverter e eu passar para o grupo de pacientes que estão muito mais satisfeitos com os resultados. Entenderam como pequenas modificações na nossa maneira de abordar a nossa lesão ou o nosso problema e como a gente vai encarar isso e como a gente vai escolher o nosso profissional que valorize também isso e compreenda que isso é importante e vai nos dar esse feedback, pode mudar o jogo completamente, mesmo em duas cirurgias tecnicamente idênticas, dois cirurgiões igualmente habilidosos, mas se um identifica esses fatores e aborda isso e está aberto a trabalhar isso com você e te deixar mais autoconfiante, com maior motivação, com maior controle das expectativas e apoiar as decisões da sua família e da sua rede de suporte, pode ser a diferença crucial entre você estar extremamente satisfeito com a sua cirurgia ou insatisfeito. Tem um vídeo aqui no canal em que eu abordo especificamente isso também. É um vídeo que diz como garantir o sucesso do seu tratamento. Esse vídeo é fantástico porque eu conto uma história de uma paciente que me marcou muito, ainda me marca, porque ela é uma amiga querida, tá? E a gente aborda bastante esse cenário aqui também. Aconselho fortemente que vocês assistam assim que terminar isso aqui ou depois em outro momento com mais calma. E agora, de maneira mais clara e evidente, vamos para trabalhos mais diretos. Tá bom, Inácio? Você me mostrou um trabalho que disse que quanto mais eu for vivendo e voltando às minhas atividades, melhor eu me sentirei. Ótimo, excelente informação. Você me mostrou outro mostrando que as minhas características e aspectos psicológicos que eu tenha, se forem trabalhados para melhor, também me farão me sentir mais satisfeito com o tratamento e com o resultado das minhas cirurgias. Ok, mas e os dados, Inácio? E você me dizer que, sim, a minha junta depois da cirurgia é igual ou melhor do que antes. Então vamos lá. Esse aqui, então, para nossa queridinha, a prótese de quadril, e esse trabalho é sensacional pelos números magníficos que ele evidencia, que são aqueles todos que a gente não cansa de falar aqui no canal e nas redes sociais, mas que vocês às vezes podem desconfiar. Tem pacientes que continuam sem acreditar. Olha aqui, mais um trabalho afirmando isso. Olha o que ele encontrou. Ele se propôs a avaliar simplesmente a autopercepção de pacientes após a cirurgia de prótese de quadril. Olha só.
Apenas 0,8% dos pacientes. Vou deixar em números mais claros, ou seja, 8 pacientes em cada 1.000 operados, apenas 0,8%, demonstraram que tinham um quadril com alguma restrição maior, tá? Uma restrição considerável, vamos dizer assim, e até mesmo não funcional, que não fosse capaz de fazer todas as atividades que a pessoa gostaria e deveria fazer no dia a dia. Mas com um detalhe, tá? Esse quadril, desses 0,8%, esses 8 em cada 1.000, podia ser não funcional e ter restrições maiores, mas sem dor. Muitas vezes sem dor. Ou seja, eu garanto que muitos pacientes que estão em condições desesperadoras, a gente está falando do pior resultado do trabalho, do 0,8% que ficou pior. Estavam não funcionais, mas talvez estivessem sem dor, sem se entupir de remédios, tá? Sem correr riscos de efeitos colaterais de remédios. E muitas vezes estavam nessa circunstância de não funcionalidade, de uma restrição maior, mas melhor ainda do que o pré-operatório, porque a gente não sabe como é que eles estavam no pré-operatório. Podia ser que no pré-operatório ele tivesse sem função nenhuma, tivesse numa cadeira de rodas ou acamado, e depois da cirurgia ficou com uma restrição. Tá no lucro ainda, né? Mas em vez de falar dessa ínfima parcela de piores resultados, que ainda assim podem ser positivos, dependendo dessas coisas que eu falei, vamos falar do que é comum, do que atingiu a maioria, do que a maioria dos pacientes que se submeteram à prótese de quadril relatou e descreveu, que é isso que importa, porque é o que vai acontecer com você. Você não vai se enquadrar no 0,8%. Você tem que pensar que eu vou estar nos 99,2%, tá bom? Na verdade, eu quero estar no canto dos melhores. No canto do Andy Murray, jogando tênis, tá bom? Ou da Madonna fazendo show de 5 horas. E os dados são: mais de 76% dos pacientes se descreveram e se disseram como sentindo a sua junta operada com a prótese de quadril como uma junta completamente natural, ou seja, uma junta, um quadril normal, que, do jeito que Deus fez, ou uma pequena parcela sentindo como um quadril não natural, meio artificial, vamos dizer, mas sem qualquer restrição funcional. Então, gente, isso é um absurdo. A gente está falando realmente de uma porcentagem muito grande de pacientes que atingiram o que a gente tanto fala aqui também, que é o forgotten hip, o termo que os ingleses usam, é o quadril esquecido. É aquele que vocês devem conhecer pessoas com certeza. Nossa, eu nem lembro que eu operei, eu tenho uma prótese de quadril que eu nem lembro. Eu só lembro quando apita no detector de metais do aeroporto. É porque essas pessoas estão tão satisfeitas e felizes vivendo com as suas próteses, como elas não lembram, elas não estão falando para todo mundo na rua que tem prótese. Por isso que vocês às vezes escutam um relato negativo de que a minha junta nunca ficou igual era antes da cirurgia e não escutam tanto desses pacientes, tá certo? É um número muito grande de resultados muito positivos. E tem trabalhos que mostram números ainda maiores, tá? Tem um trabalho que a gente gosta bastante também que mostra 81% de forgotten hip, de quadris esquecidos. Então, são realmente números muito empolgantes. Não tem como ir contra isso aqui, gente. Isso a gente vê, qualquer cirurgião de quadril que trabalhe com dedicação nessa área há muitos anos, vai te dizer a mesma coisa que esse trabalho mostrou e que muitos outros mostram. Isso é fato. Isso é o que tem que ser divulgado, disseminado e espalhado, e não notícias sem fundamento nenhum. E no que se relaciona à prótese de joelho, tá? Não são números tão espetaculares como o do quadril, tão marcantes, mas são números sensacionais também. Para a prótese de joelho, que aí é este trabalho aqui que descreveu, 13% já diziam que tinham alguma restrição maior. Mas lembre-se, pode ser que seja uma restrição maior, mas ainda um joelho muito melhor do que o pré-operatório. E pode ser que seja uma restrição maior para alguma atividade de maior demanda, porém sem dor, tá? Então são cenários também semelhantes ao do quadril. E os outros 87% tinham ou restrições menores, ou a imensa maioria deles não lembravam que tinham operado, sentiam o joelho como um joelho natural, ou sentiam como um joelho artificial, não tão natural, porém sem nenhuma restrição. Então, também resultados muito animadores, gente, e isso sim é fato, isso é dado, isso é ciência e literatura, tá? Cuidado com o que a gente replica. Antes de eu ir aqui para aquelas reflexões finais e dicas finais que eu daria, até baseadas um pouco nesse segundo trabalho que a gente discutiu, dos aspectos psicológicos, para que você encontre maneiras e busque meios de se enquadrar no grupo de pacientes que tem os melhores resultados da literatura, eu queria pedir para, se você está até agora assistindo esse vídeo, certamente te interessou o tema e você gostou, então dá o seu joinha, não deixa de dar o seu joinha, não deixa de compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis que você puder, deixar o seu comentário aqui embaixo, ou se for uma dúvida realmente que você precise saber, se tem uma certa urgência na resposta, me manda no direct na rede social, que é mais fácil responder do que aqui nos comentários, mas coloca o seu comentário,
coloca o seu elogio aqui embaixo se você gostou do vídeo, coloca a sua sugestão de próximos temas, tá? Eu leio os comentários praticamente todos, eu não tenho muito tempo de responder, certo? E não deixa de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Reforço que aqui no QR Code tem todos os dados de contato meus e aqui na descrição também você encontra como me achar aí, caso seja do seu interesse. Vamos lá então. Vou relatar alguns aspectos extremamente relevantes que funcionam como dicas para você não cair na armadilha de se enquadrar naquele pior perfil psicológico e com isso correr o risco de talvez ficar insatisfeito com o resultado da sua cirurgia. A primeira é, não caia na armadilha de comparar ou esperar, se você estiver antes da cirurgia, esperar, e se for após a cirurgia, comparar a sua junta operada com a junta que você tinha, com a articulação que você tinha na sua adolescência, por exemplo. Se lembre e tente, não seja injusto consigo mesmo, tá? E com o médico que te operou, mas se lembre de como você estava antes da cirurgia, com o quadril, com o joelho lesionado, com o quadril, com o joelho, com a artrose, com a necrose, com o impacto, com a ruptura ligamentar. Tá? Você não estava bem. Lembre-se disso, porque é muito frequente os pacientes, mas eu fico pensando, eu fazia tal coisa 30 anos antes da cirurgia. Tá, mas como é que você estava 2 anos antes da cirurgia? E aí eles esquecem, muitas vezes, que 2 anos antes da cirurgia, ele não estava fazendo 10% do que ele está fazendo depois da cirurgia. 2 anos antes da cirurgia, 1 ano antes, estava péssima a vida, estava péssima. Tá? E aí ele usa como parâmetro de comparação mental a adolescência, a época de adulto jovem. Gente, isso é injusto, tá? Se você começa a ir por esse lado, você já entra para ser submetido à cirurgia ou para ir para sua reabilitação pós-operatória já com um parâmetro muito injusto consigo mesmo. Tem grande chance de você demorar a acostumar o teu cérebro que você tem uma articulação boa, tá? Ou no mínimo, se você estiver naquela minoria dos pacientes que não está tão boa assim, melhor do que estava antes da cirurgia. Então, a sua primeira dica é essa. Não use como parâmetro de comparação a sua junta de muito tempo antes, especialmente antes de você ter a lesão que justificou a cirurgia. Quando você foi para a cirurgia, é porque você estava com um problema, uma lesão. Esse é o parâmetro que você tem que ter e ver como é que ficou depois da cirurgia. Tá? Você certamente, quase todo mundo vai estar muito melhor do que isso e muitas vezes até igual ou melhor do que aquela articulação lá de trás, da de 30 anos atrás, tá? Só que não dá para prometer isso, mas muitos chegam no nível tão bom quanto da junta antes da lesão e às vezes até melhor, alguns pacientes relatam. Segunda dica, não extrapole resultados dos outros para si mesmo. Essa assim, isso tem que estar muito claro na sua cabeça. E aí eu digo, nem resultados positivos, nem resultados negativos, tá? Entendam, o ser humano é único. Cada indivíduo tem as suas características. Ninguém é igual a você. Logo, você não pode extrapolar o resultado de outras pessoas para os seus resultados. Então você olha alguém que teve um resultado extremamente magnífico com uma prótese de quadril. Madonna, lá, já que a gente está usando exemplos famosos aqui. Aí você fala, pô, mas o meu não está como o dela. Faça a reflexão, por que será que o meu não está como o dela? Ou, se for antes de operar, o que eu tenho que fazer para ter o mesmo resultado dela ou o mais próximo possível? E isso vai te levar, inclusive, a decisões práticas. Você vai escolher um médico com muito cuidado, um médico como a Madonna deve ter escolhido, o melhor médico. Você vai estudar e compreender a técnica que será utilizada para poder discutir isso com o médico que vai te operar. Você vai fazer a melhor reabilitação possível. Então você vai buscar as coisas que ela fez para dar tão certo para a sua realidade. E a mesma coisa para o vizinho ou para a pessoa da outra fisioterapia. Nossa, aquele cara ali, como ele está se desenvolvendo bem, o ritmo dele está mais acelerado de recuperação do que o meu. Será que tem algo que ele está fazendo que eu possa fazer também para ter resultados tão bons? Vem cá, como é que é a tua reabilitação? Como é que é a tua... Porque às vezes você encontra coisas que você possa melhorar dentro da tua realidade, tá? E muito menos não extrapole exemplos negativos. Jamais, tá? Tem muitos que vêm, mas não sei quem, um vizinho meu fez uma cirurgia dessa, como se fosse toda cirurgia igual, e ficou com uma perna maior do que a outra, Inácio. Aí eu falo, sim, mas o seu vizinho tinha o quê antes da cirurgia? Não sei. Então você não sabe nem se é a mesma coisa que você. O seu vizinho operou com quem? Não sei. Parece que com um fulaninho lá. Você tem a chance de escolher quem você quer operar. Qual o implante que ele colocou? Que técnica ele utilizou? O seu vizinho era sedentário? O seu vizinho fez uma reabilitação boa? O seu vizinho foi orientado? Então, quando você para avaliar, além das diferenças individuais de cada ser humano, tem 1 milhão de outras diferenças óbvias, técnicas do aspecto cirúrgico que não foram observadas. Simplesmente é ignorado e fala, ele teve um resultado ruim. Será que o meu vai ser ruim?
Faça a sua parte para não ser, porque aí você vai inverter e vai ser um parceiro nessa disseminação. Quando alguém disser, ou o próprio vizinho lá fala, nossa, eu não tive o resultado que você teve, tão bom quanto você teve. Aí você vai falar, mas você fez as coisas que eu fiz? Você ralou como eu ralei? Porque eu pesquisei um monte antes da minha cirurgia. Eu demorei um tempo para escolher o meu cirurgião, escolhi um cirurgião que me deu confiança. Eu escolhi uma prótese com ele, que é uma prótese que tem tanto na literatura publicada dela, a melhor prótese do mundo. Eu operei num hospital bacana, eu fiz fisioterapia com a melhor equipe, eu me preparei para aquilo, entendeu? E aí ele vai falar, é por isso talvez que meu resultado não tenha sido tão bom quanto o seu. Eu não fiz nada disso que você está me falando. Entenderam? Então não extrapolem resultados dos outros para vocês, nem positivos nem negativos. Vocês são um indivíduo único. Façam o melhor e vocês terão os melhores resultados. Resultado é uma combinação de variáveis para que a gente chegue ao sucesso, tá? Tente controlar o maior número delas para que você atinja o sucesso, com certeza. Vinculado a essa segunda dica, eu acho que ficou claro, mas se não ficou eu vou reforçar aqui, faça a sua parte, tá? Então não adianta querer milagres, resultados extremamente positivos se você não fez o seu papel, se você não cumpriu, não se esforçou, não estudou, não fez boas escolhas e não se dedicou o suficiente. Se você quer o melhor resultado, busque ele com afinco e você vai ter a glória, você vai ter o mérito da vitória, tá? Junto com a sua equipe de reabilitação, junto com a sua equipe médica e o seu cirurgião. É muito legal quando isso acontece. Tanto que muitos pacientes quando vêm me agradecendo, falam, nossa, Inácio, muito obrigado, eu estou bem hoje graças a você e graças a Deus. Não é graças a todos nós, tá? Graças a Deus em primeiro lugar, mas graças ao seu esforço, graças à equipe que você escolheu de fisioterapia, graças à sua família que te apoiou. O sucesso é de todos. Assim como quando não dá tão certo, também a gente sabe que cada um tem uma parcelinha de culpa, tá? Então faça o seu melhor, repito. E a última dica que já vem junto com o meu apelo do vídeo inteiro é: não acredite em tudo que te dizem. Não acredite em tudo que você escuta de informações sem fonte, sem alguém que dê a cara e carimbe embaixo, tá? Uma coisa que a gente fala e que a gente confia, que a gente está endossado, embasado, ninguém tem medo de assinar embaixo se precisar. É isso que todo médico faz, todo cirurgião faz. No momento que ele tem uma consulta com você, olha no seu olho, te explica os dados da literatura, te mostra, te conta sobre a experiência dele que ele tem, os resultados que ele tem, e se for o caso, te pede uma cirurgia e carimba e assina o pedido de cirurgia, tá? Ele está assumindo que ele te explicou tudo aquilo e que aqueles dados são verdadeiros. Aquilo é uma garantia de resultado? Obviamente não, tá? Isso não existe na medicina, mas aquilo é uma garantia de que ele te prestou as informações de acordo com a verdade e que ele vai fazer o seu melhor para que você chegue naquele sucesso, desde que você também faça a sua parte e esteja do lado dele. Então, não acredite em informações que você escuta, recebe no WhatsApp sem fonte, ou escutou de um vizinho, mas que ele não sabe te dizer mais nada. Ah, meu resultado foi negativo da prótese, mas eu não sei qual prótese foi, eu não sei quem me operou, eu não sei o que eu tinha, eu não sei o que... Pô, como é que você vai acreditar numa informação dessa, tá? Então, acreditar e buscar informações verdadeiras, e aí eu tô falando só da etapa do que você vai crer, não estou nem dizendo o que você vai espalhar e disseminar, ou seja, não espalhe, não dissemine coisas nas quais você não confia plenamente, porque você é corresponsável por isso. Estude, pesquise onde você vai encontrar essas informações sérias e escolha o médico que te passe informações desta maneira, porque a gente só tem duas fontes de dados para passar para vocês. Uma é a literatura. E aí, na literatura, quando a gente fala de cirurgias, a gente tem dois tipos de trabalhos básicos. Um que analisa grandes populações, mas não analisa minúcias. Outros que analisam técnicas específicas nas mãos dos melhores. São esses dois tipos de fonte que eu gosto mais de buscar, tá? E a experiência do teu médico. Tá? Então, é daí que ele vai tirar os dados que ele vai te dar. Olha, na minha experiência, nos últimos anos, todos operando com essa técnica, é isso que eu tenho visto. E isso está endossado por esse tipo de trabalho, por esse tipo de trabalho. Então, pesquise, busque isso e dissemine o bem. Tá? Vamos quebrar essa corrente de desinformação e vamos espalhar coisas que possam ajudar aos outros. Você tem que ser mais um soldado na disseminação de conteúdo de qualidade, de informações sérias e, felizmente, quando a gente fala de cirurgia de quadril e joelho, positivas, porque é assim que a literatura mostra e é assim que a gente vê na nossa prática. A imensa maioria dos resultados cirúrgicos de quadril e de joelho são positivos. E assim, então, foi o meu apelo final a você, que você contribua com essa missão que eu trouxe para mim aí de disseminação de conteúdo de qualidade há quase
4 anos mais ou menos, e agradeço muito por você ter assistido, estar até aqui, por você se inscrever no canal, que eu sei que se não é inscrito vai se inscrever, e se já é, eu agradeço a sua inscrição, pela sua curtida, por você me ajudar a espalhar isso e ajudar tantas outras pessoas. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Peço que me acompanhe também nas redes sociais, onde a gente pode conversar de maneira mais próxima, no Instagram, no Facebook, com @dr.inacioventura, que visite o meu site, inacioventura.com.br, onde tem todos os meus dados lá, e assim a gente vai se aproximando, te munindo de mais informações de diferentes tipos, porque são mídias que a gente trabalha de formas diferentes, com conteúdos diferentes, tá? E peço para que você assista a outros vídeos aqui do canal, alguns citados aqui ao longo deste, outros na descrição, e passeie, porque tem praticamente 100 horas aí de conteúdo aqui para vocês pesquisarem, aprenderem e me ajudarem a espalhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.